Olá, graça e paz. Que bom estarmos juntos mais uma vez, virtualmente, e continuamos pedindo a Deus que abençoe sua vida, sua casa e toda a sua família para a honra e glória do nome dEle. Conforme tinha anunciado para alguns irmãos da nossa congregação, estaremos trazendo aqui uma palavra referente à Páscoa, trazendo um certo entendimento a respeito desse assunto e desmistificando também algumas questões que as pessoas divulgam, falam e conversam entre si sobre esse tema e que foi tão importante na história do povo de Deus e se torna também nos dias de hoje tão importante para nós na condição de igreja e servos e servas do Senhor. Então eu peço que você permaneça comigo para ficarmos um momento estudando a palavra de Deus, meditando num tema tão importante como esse. A gente precisa entender que as pessoas romantizaram a Páscoa, vou usar essa expressão. Então elas acabaram perdendo muito do sentido real, o que a Páscoa quer dizer para a gente, como ela começou, como ela iniciou. Então nós vamos trazer aqui a linha do tempo da Páscoa, até o momento em que ela foi instituída e orientada por Deus, foi celebrada, e como que ela chegou no Novo Testamento. Não vai ser algo demorado, vai ser algo rápido, mas com detalhes da linha do tempo sobre a Páscoa. Primeiro que a gente precisa entender que existia um povo de Deus, que eram os israelitas, que estavam cativos no Egito. A família de Jacó foi para o Egito porque um dos filhos dele, chamado José, era governador no Egito. Então, todos os familiares de José, o pai, todos vão para o Egito, morar no Egito, porque na terra tinha uma grande fome e o Egito estava com fartura, porque Deus tinha dado sabedoria a José para interpretar um sonho e guardar os sonhos de Faraó e guardar em estoque muita comida. Então o povo, a família de José vai para o Egito e lá fica durante muitos anos. O tempo passa, amados, e com o passar do tempo, os faraós vão mudando, E muitos anos depois, os faraós que sucederam, eles desconhecem o quanto Deus foi poderoso através de José para a terra do Egito. E eles começam, então, a massacrar o povo de Israel, os hebreus, Eles começam a forçar os hebreus isso no entendimento de que esse povo pode ficar muito numeroso. Os israelitas podem ser muito numerosos ao ponto de se levantarem contra nós e talvez até nos vencer. Assim pensavam os egípcios. Então eles submetem os israelitas a trabalho pesado, trabalho quase que escravo mesmo, pesado, fazendo tijolos e construindo muros. E de modo que isso ia minando as forças dos israelitas. Em outras situações mais radicais, eles mandaram matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Ali inicia a história de José, de Moisés, uma das histórias mais bonitas da Bíblia. E Deus ele poupa a vida de Moisés, porque Deus já tinha um plano muito grande para fazer no seu povo através da vida deste homem chamado Moisés. Quando os israelitas são submetidos a trabalhos pesados, isso com o intuito de enfraquecer aquele povo, Deus ele fala com Moisés, e ele diz a Moisés: Moisés, eu vi a opressão que o meu povo está passando, eu vi o sofrimento do meu povo, e eu desci para livrá-los. E aí, amados, Deus ele conduz Moisés naquela situação para falar com o Faraó, para que Faraó permitisse o povo sair para a libertação, E Faraó não permite. Deus manda 10 pragas, as águas se tornam em sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos e moscas, a praga da peste nos gados, a praga das úlceras nas pessoas, a praga de saraiva, que era pedras com fogo, a praga dos gafanhotos, a escuridão que tomou conta do Egito e, por último, a morte de todo primogênito, quer fosse de gente ou de bicho. Antes da 10ª praga, Deus chama Moisés, conversa com Moisés, explica
que Moisés precisava fazer um certo ritual. E aqui a gente precisa prestar atenção, tá bom? Deus orienta Moisés a fazer um ritual. Porque Deus está explicando, eu vou enviar uma praga, uma última praga, e esta praga vai matar todo o primogênito, tanto de gente como de bicho. Só que vocês vão fazer um ritual, uma celebração. Vocês vão pegar um cordeiro, vão sacrificar o cordeiro, e com o sangue do cordeiro vocês vão molhar nos umbrais da porta, na parte externa da casa, da porta, na parte da porta, vão molhar com o sangue do cordeiro sacrificado para servir como um sinal. Como um sinal. Por quê? Porque quando a morte estiver passando pelo Egito, né? A morte estiver passando pelo Egito, e aí a gente precisa nos deter nessa expressão, porque a palavra Páscoa no hebraico significa passagem, que é exatamente o momento em que o anjo da morte está passando pelo Egito, e nas casas onde tem o sinal com o sangue, a morte não entra, não prevalece. E nas casas que não tinha, todo primogênito era morto, foi morto naquela noite. Só que o ritual também tinha uma celebração. Porque assim, a gente, hoje em dia, nós estamos acostumados a ouvir e ver as comemorações de Páscoa de um jeito muito diferente, né? Porque assim, a Páscoa fala de morte, a Páscoa fala de morte, a Páscoa fala de tristeza, a Páscoa fala de pressa, e você vai entender já porque eu estou falando pressa. A Páscoa fala sobre tudo isso, porque existia um povo que estava cativo, escravizado. Então, embora hoje se romantize muito essa ideia da Páscoa, mas no passado a origem traz uma ideia totalmente diferente disso, né? Então Deus orientou também uma celebração. Deus fala a Moisés, todas as famílias vão se reunir nas suas casas e vão comer a carne do cordeiro sacrificado, que o sangue serviu para fazer um sinal nas portas. Vão comer a carne, e a carne do animal, do cordeiro, vai lembrar que existia uma promessa de Deus para este povo, e esta promessa ela ainda estava de pé. Esse cordeiro vai fazer menção dessa promessa. E lá na frente a gente vai perceber também o apontamento dessa promessa. Segundo, na refeição, porque era uma refeição, era um jantar entre família. Deus disse a Moisés, eles vão ter que comer pão sem fermento, pão asmo, ou pães asmos. Isso representava o fato deles terem que sair às pressas do Egito. Pão sem fermento, pães asmos. Eles tinham que ter também água salgada na mesa servida, para lembrar as lágrimas de sofrimento e de dor dos israelitas. Deveria ter na mesa também sopa de fruta, lembrando a obrigação de fazer tijolos. Isso você vai ler em Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12 tem todos esses detalhes que eu estou citando para vocês. Tinha que ter também ervas amargas servidas na mesa, e essas ervas amargas elas iam lembrar a amargura da escravidão dos israelitas. Deveria ter também 4 taças de vinho na mesa servidas, porque representavam 4 grandes promessas de Deus para este povo, para os israelitas, que era a promessa deles se tornarem uma grande nação a partir de Abraão, se tornarem uma grande nação. A segunda era a promessa da terra prometida. A terceira era a promessa que foi renovada na nova aliança, em que Deus iria fazer uma nova aliança, e na nova aliança Deus disse, faça agora uma aliança perpétua. Então era a terceira promessa. E a quarta e última promessa, que é simbolizada nas 4 taças de vinho, é referente, obviamente, ao Messias. Então aqui a gente percebe que, primeiro, a palavra Páscoa significa passagem. E esta celebração se deu como um ritual para ser lembrado,
que o povo de Deus ficou durante muito tempo escravo no Egito, mas Deus desceu e interviu na situação e libertou o seu povo. Agora, algo que nós precisamos lembrar e precisa ser dito por cada um de nós. Eu vou ler aqui, Êxodo capítulo 12, e o versículo 25 diz assim: quando entrarem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, vocês deverão continuar realizando essa cerimônia. Por isso que se perpetuou essa celebração. Deus disse no versículo 25, capítulo 12 de Êxodo: vocês deverão continuar essa cerimônia, essa celebração. E aí o versículo 26 diz: quando seus filhos perguntarem o que quer dizer isso, vocês responderão: é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor nosso Deus, pois Ele nos tirou do Egito com mão forte e com o braço estendido. Então veja que existia um propósito da Páscoa, e o propósito era lembrar o povo de que eles eram escravos e eles foram libertos pelo poder do Senhor Deus. Vamos para o Novo Testamento? No Novo Testamento, no Evangelho de Jesus segundo Lucas, na celebração da Páscoa, na celebração da ceia, Jesus está reunido com os discípulos. E os discípulos chegam para Jesus e perguntam: Senhor, onde é que a gente vai preparar a Páscoa? Onde iremos celebrar a Páscoa? Então, isso era algo que já vinha de 2.500 anos sendo celebrado de família em família, de tempos em tempos. Era algo recorrente em celebrações anuais daquele povo. E chegou a ocasião em que Jesus ali estava e foi celebrar a Páscoa, e os discípulos perguntam: onde é que a gente prepara? Jesus dá todo um parecer onde iria ser preparada a Páscoa, e quando está reunido, aqui eu quero chamar a sua atenção, porque a Páscoa que Jesus celebra com os discípulos, ela também tem um significado muito grande. Se no Antigo Testamento o sangue do Cordeiro serviu como um sinal para que a morte não entrasse nas casas dos israelitas, no Novo Testamento, na graça, nós veremos algo também muito poderoso nesse sentido. Jesus, quando está reunido com os discípulos para celebrar a Páscoa, no versículo 14 do capítulo 22 de Lucas, Jesus, quando se senta à mesa, ele fala assim: eu tenho desejado comer esta Páscoa com vocês. Tenho desejado muito comer essa Páscoa com vocês. Então veja que Jesus ele expressa um sentimento de desejo intenso de viver aquele momento com os discípulos. E ele fala isso porque naquele momento de celebração e de memórias, ele começa a colocar algumas verdades na mesa. Lembramos que a Páscoa também se tratava de uma refeição. Eles comiam, eles bebiam, ali estavam todos os elementos que desde o Antigo Testamento foi orientado, desde quando foi iniciada a celebração da Páscoa. E Jesus começa a colocar algumas verdades na mesa, do tipo: um de vocês há de me trair. Jesus começa a colocar essas verdades. Então, uma das coisas que a gente precisa entender é que sentados à mesa para celebrar a Páscoa, também é necessário que as verdades, elas apareçam. É necessário que tudo que nós estivermos sentindo, quando estivermos reunidos com nossas famílias, isso possa sair, vir afora, mesmo que, porque assim, geralmente nos machuca, dói, e muitas vezes nós nos trancamos, ficamos guardados para nós, e isso nos faz mal. E eu aprendo aqui que muitas vezes é necessário a gente colocar: estou sofrendo por isso, você me magoou, precisamos nos reconciliar. Porque acima de tudo a Páscoa fala de libertação. O povo de Israel foi escravo, foi liberto da escravidão no Egito. E eu e você, através do sangue de Jesus derramado na cruz, porque Jesus é a figura do Cordeiro sacrificado. O sangue do Cordeiro no Antigo Testamento serviu de sinal para que a morte não alcançasse as famílias dos israelitas.
O sangue de Jesus, quando foi sacrificado, nos molhou, nós fomos molhados, lavados nesse sangue. Aqui vem o entendimento da expressão lavados no sangue. Porque se formos olhar, no senso comum, lavar no sangue não significa lavar, você se suja. Se você toca em sangue, você não se limpa, você se suja. Com a expressão do sangue de Cristo é diferente. Por quê? Porque quando eu me lavo no sangue dele, eu fico marcado, eu fico sinalizado. O Espírito de Deus em mim me marca, eu sou marcado para a vida eterna, para morar com o Senhor. E você precisa entender que a vida com Deus se trata de pessoas marcadas com sangue. Você foi marcado por sangue. O cordeiro que foi sacrificado no passado representou Jesus, e Jesus também foi sacrificado, crucificado numa cruz. Embora muitos hoje olhem para a cruz e sintam pena, eu olho para a cruz e vejo amor. Eu olho para a cruz e vejo libertação. Eu olho para a cruz e vejo a minha vida sendo crucificada ali, que deveria ser crucificada ali, e vendo alguém que não tinha pecado foi crucificado no meu lugar. Quando eu olho para a expressão de João Batista apontando para Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Páscoa significa passagem, mas acima de tudo significa libertação. Você foi liberto. Você é liberto pelo sangue de Cristo. Você é manchado, lavado pelo sangue de Cristo. E isso te garante vida eterna com Deus. Pensemos nisso. Perceba que a Páscoa não tem nada a ver com chocolate e nem com ovos, nem com coelho, nem com nada disso. Páscoa tem a ver com libertação. E você é uma nova vida em Cristo, foi liberto para a glória do nome dele, para que você ande em novidade de vida. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família, em nome de Jesus.